pessoal, iniciamos agora o nosso bloco 20 e agora a gente vai tacar pau aqui nos conhecimentos de branding. Gente, a gente tem que trabalhar a nossa imagem, tá? E a imagem como um todo. O que é a imagem como um todo? É como você se veste, é a sua postura, é como você fala, tá? E isso tudo vai ser de acordo com o seu propósito. Para que cliente você quer trabalhar, o que você quer oferecer, com quem que você quer criar ali a sua identidade, tá? Então tudo isso tem que ser pensado. Então a imagem, ela é a soma, tá? Da sua autoimagem, como você se vê, tá? Então você tem que entender como você se vê. Como a imagem que você quer passar. Não, que imagem que eu tenho e que imagem que eu de fato passo e que imagem que de fato eu quero passar. Você tem que saber essa diferença, tá? Se você tem um profissional da área te ajudando, perfeito. Ele vai te fazer essa pergunta e juntos vocês vão conseguir descobrir isso com facilidade. Se você não tem, procure pessoas que você conheça, que sejam sinceras, tá? Amigas suas, mas sinceras. Não aquelas amigas que falam tudo que você faz, ai que lindo, tá bom, e não faz, tá? Essas pessoas não são amigas de verdade. Elas só são intensas, tá? Então veja, uma pessoa que te ama de verdade, que te considera um amigo legal, ela é sincera com você. Ela vai falar, olha, você pergunta, que imagem que eu passo? Aí ela vai falar, você passa uma imagem muito séria. Você tem cara sempre de bravo, o jeito que você fala de alguém bravo, de alguém irritado. Ok, mas para quem você vai oferecer o seu serviço? Essa imagem tá ok? Se tá ok, você continua assim, você só precisa ver só um pouquinho. Para quem você quer falar, essa imagem não é boa porque vai assustar, então você precisa repensar aí algumas questões, tá? É só um exemplo que eu dei, tá? Mas você precisa entender qual é a imagem que você tem de você, saber qual a imagem que você de fato quer passar e saber de fato a imagem que você passa. E aí sim você conseguir fazer esse equilíbrio, essa dosagem correta para você conseguir alcançar os seus objetivos. Perfeito? Agora, nesse autoconhecimento, como você vai fazer? Analisando, tá? É importante você fazer uma análise sincera, contar com a ajuda de um profissional, como eu falei. Se você não tem esse profissional, procurar algumas pessoas, mas responder algumas perguntas também ajuda bastante. Por exemplo, qual é o meu propósito na minha profissão? Qual é o nicho que eu quero trabalhar? Quem eu quero ser? Como eu quero ser reconhecida? Tá? Qual é a minha missão? Qual é o meu valor? Eu vou trabalhar como? Como que eu vou passar esses valores para as outras pessoas? Quais são os meus objetivos? E principalmente, o que me move? O que eu quero? É só dinheiro? Não. Eu quero dinheiro, mas eu quero reconhecimento, eu quero que as pessoas me considerem realmente uma referência nessa área. Qual a minha verdadeira motivação e razão de fazer tudo isso? Tá? E aí você vai respondendo. E para essas respostas que você vai conseguir, você vai começar a conseguir alinhar, entender quem você é e aonde você quer chegar e como fazer esse caminho. Para então ser capaz de identificar de forma clara seus pontos fortes e fracos. E saber lidar com esses problemas, entendeu? As suas frustrações, como você reage, sob pressão, enfim, você precisa corrigir algumas coisas, trabalhar a sua vulnerabilidade. Como você vai lidar com tudo isso, tá? Você precisa saber o que você precisa corrigir. Porque, veja, se você está eu tenho até um trabalho, uma pessoa que me ajuda, e ela sempre reclama quando a gente tem cliente, vem um problema, ela reclama. Ah, mas esse cliente é isso, esse cliente é aquilo. É uma pessoa que quando o cliente fala com ela, ele fica desanimado, ele se sente incomodado, ele se sente mal. Só que ela é uma profissional excelente, então a gente mantém essa profissional. Só que, se não tem problema, gente, não vai precisar da gente. Você percebe isso? Se todas as pessoas forem organizadas, se todas as pessoas forem super coerentes, fizerem tudo de acordo com a lei, não vai precisar da gente. Então, não faz sentido o trabalho dessa pessoa, o objetivo, e ela causa uma impressão ruim para todo mundo. Você percebe? Então veja, a sua postura é muito importante, não só para o seu escritório, para o seu cliente, mas para a equipe. Porque veja, você tem alguém trabalhando para você que só reclama do trabalho, né? Não agrada ninguém, o ambiente de trabalho fica ruim. Agora, que pessoa que você é?
dentro do seu escritório, ou do escritório que você trabalha que crescer, você é uma pessoa que vive reclamando? Que vive reclamando porque tem processo novo? Mas se não tem processo, você não tem trabalho, anjo. Entendeu? São coisas que a gente precisa pensar. Como você vai ser uma pessoa que soma, que agrega, que todo mundo quer ficar perto, que todo mundo quer contratar o seu serviço, se você só vive reclamando? Então a gente tem que pensar em quem a gente é, na postura que a gente tem. E como estão vendo isso, tá? E lidar com tudo isso, porque tudo isso é a sua imagem. A construção da imagem almejada. E posse de todas essas respostas, você conseguirá traçar um plano, uma metodologia ou estratégias para lidar com isso. E aí você vai pesquisar um pouco mais sobre isso, como você deve se comportar, a imagem que você deve ter. Como eu falei, se você é uma pessoa mais descolada e quer trabalhar com pessoas descoladas, ok, é mais fácil, mas se você está numa área um pouco mais tradicional, talvez seja bom você rever esses conceitos. Mas também não só isso, tá? É toda o seu posicionamento, o jeito que você lida com as situações, o jeito que você lida com as pessoas, a sua expressão, tá? Algo a ser levado em conta é a postura e o seu posicionamento. O que ele passa? Medo, arrogância, segurança? Porque veja, uma coisa, gente, a gente se empolgar, a gente falar, outra coisa é você passar uma imagem de arrogância, tá? Uma imagem de insegurança de quem tem medo. Ou ela passa confiança, conhecimento, empatia e profissionalismo. Você tem que fazer essas perguntas para você. Talvez você tenha toda a condição do mundo para crescer. E não está crescendo porque tem alguma coisa ali no seu comportamento que suja sua imagem, que não passa confiança. Tá? Óbvio, gente, que tem pessoas que têm realmente problemas. Então elas veem coisas onde não existem. Tem gente que às vezes tem inveja de alguém e aí fala que essa pessoa é metida e arrogante. E não é, porque ela tem um problema, né? Então nem sempre o problema está na interpretação dos outros. Por isso que você precisa dosar. E por isso que você precisa sempre se fazer essas perguntas e ter pessoas de confiança que possam te falar a verdade. Você acha que eu sou arrogante? Porque às vezes eu quero enfatizar alguma coisa, eu não quero passar arrogância. Eu só quero passar clareza, né? Então aí essas pessoas vão te falar, essas pessoas de confiança. E você precisa sempre dosar, você precisa saber diferenciar quem está falando mal de você porque tem algum tipo de problema mesmo, tem algo mal resolvido na cabeça dela, ou porque, de fato, você é um arrogante mesmo, tá? Então você tem que ponderar, colocar na balança para resolver essas situações, tá? Outra coisa, pessoal, muito importante é o seguinte. Peraí que eu saí daqui. Outra coisa que você precisa pensar é o seguinte. Qual a imagem do seu escritório? Tá? Qual a imagem do seu site, do seu Instagram? Elas combinam com a sua imagem e com a imagem que você quer passar? Porque, como eu falei, se você trabalha com empresários riquíssimos, de alto padrão, o seu escritório tem que fazer um pouco mais de sentido para eles. Não estou dizendo que você vai ter que também ser de alto padrão, né, total, assim, mas tem que fazer aquela linha. Se você trabalha com pessoas mais tradicionais, mais antigas, talvez seja legal pensar num escritório um pouco mais sério, mais tradicional, uma decoração mais tradicional, mais clássica. Tá? Agora, se você trabalha com startup, com pessoas mais jovens, mais descoladas, nossa, trabalhar num ambiente mais divertido, eu não vejo problema. Tá? Mas tudo vai depender de um contexto geral, ok? O que não faz sentido é uma pessoa que tem um comportamento todo descolado, trabalha só com gente descolada e vai no escritório todo clássico. Não faz muito sentido, não conversa uma coisa com a outra, tá? A gente tem que fazer esse branding. Esse branding é realmente isso, é fazer com que todas as coisas se conversem, se combinem, tenham um padrão, tá? Como criar a sua identidade visual? Então, veja, primeiro, a gente tem que conversar sobre o branding, a importância da sua imagem, e aí eu peço para você que, de fato, pesquise um pouco mais sobre isso e se faça essas perguntas. Onde você quer chegar? Quais são os problemas que você tem? Vamos resolver as pendências? Vamos trabalhar um pouco mais nisso, um pouco mais naquilo? E como que a gente vai chegar aonde a gente quer, tá?
Então, veja, a primeira coisa, mais importante, é se conhecer. Conhecer você, a sua postura. A segunda é conhecer o mercado que você quer trabalhar. O que ele precisa? Quais são os problemas que eu preciso resolver para eles? O que eles querem que eu resolva? Quem eles são? Eles são jovens? Eles são idosos? Eles são pessoas com muitos recursos? Eles são pessoas estudadas? Tudo para adequar todo o seu trabalho para eles. Para isso, encontre o seu nicho, tá? Você tem que encontrar primeiro o seu nicho e acrescentar ele conhecimento técnico, que é da área da sua atuação, mas também acrescente seus valores, a sua personalidade, e não está errado nisso, tá? E perceba aqui, gente, que eu não estou falando de marketing, tá? Estou falando de branding. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro. Mas, tudo que você fizer, se for pensado estrategicamente, você vai ter um resultado mais adequado, tá? Você vai passar uma imagem mais adequada. Dicas. Tenha mentores. Óbvio, né, gente? Se possível, tá? Às vezes, Deus nos presenteia com pessoas da nossa própria família que acabam sempre nos orientando da maneira correta. Às vezes, você não tem esse benefício dentro da sua família, mas você tem um grande professor, que você conseguiu ter uma amizade com ele desde a época da faculdade, ele sempre te orienta. Você tem um chefe, talvez, que te ajuda muito, que te orienta, que é um mentor. Você tem um amigo, você tem um parceiro, você tem uma esposa, um marido, sei lá, você tem alguém que, de uma certa forma, é confiável e pode ser seu mentor. Tá? De preferência, gente, quando a gente está falando de uma vida profissional, é legal que você tenha um mentor na sua área, né? Mas não necessariamente, vamos supor, se eu sou advogada, eu tenho que ter um mentor advogado. Não. Mas eu tenho mentores que são pessoas que estão no mercado de trabalho, que sabem o que é empreendedorismo e elas me ajudam muito, muito, me dando dicas, me dando orientações, me dando ideias. Se atualize sempre, gente, sempre. Porque o mundo muda muito rápido. Né? Às vezes ele muda tão rápido que a gente nem percebe, mas quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa que mudou, né? Desenvolva sempre novas habilidades, tá? Por isso que eu já te parabenizo por você estar aqui nesse curso. Você vai desenvolver uma nova habilidade, sim, aqui com a gente. E se inspire, gente. Se inspire bastante. Não tenha vergonha, medo de se inspirar em alguém, medo de admirar alguém. Só não copia, tá? Copiar não tem valor. Uma pessoa que não é considerada criativa, que ela tenha valor. Não, copiar também é feio. Agora, se inspirar é válido, é muito válido. Só que aí você vai pegar aquilo que a outra pessoa fez e vai incorporar a sua personalidade. Você vai dar um toque seu, você vai mudar o texto, você vai mudar as cores, porque você vai adequar a você. Mas você pegou a ideia, o conceito, a essência daquilo, tá? Mas não copiar. Mas por que é interessante você se inspirar? Porque às vezes você não sabe para onde ir. Você não sabe muito bem para que caminho seguir, e aí quando você começa a ter contato com outras pessoas, de repente você encontra alguém que fala, nossa, que bacana o trabalho que ela faz, você consegue se identificar, você consegue se ver, poxa, esse trabalho eu faria. Nossa, que legal trabalhar com esse tipo de área no judiciário, né? Interessante, eu não tinha pensado por esse lado, eu não vi essa área dessa forma, porque aquela pessoa te levou a ter uma visão diferente. Então é muito bom você ter inspiração, sim, tá? É muito bom, aliás, é importante, porque na verdade nesse mundo nada se cria, né? A gente meio que copia tudo. Mas quando a gente fala que nada se cria e tudo se copia, é no sentido geral. Não quer dizer que você vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V em tudo que a pessoa fizer. Não. Mas é pegar essa essência, sabe? Realmente se preocupar mais com você também do que com os outros, é o que você gosta de fazer, pega uma inspiração aqui, uma inspiração ali, e um você pega uma inspiração de uma cor, o outro você pega inspiração de uma letra, o outro você pega inspiração realmente do trabalho, porque você se identificou, você gostou da abordagem daquela pessoa, tá? Isso é muito importante, gente. E para falar sobre isso, pessoal, eu tenho tem vários livros no mercado, tá? Vários. E eu te aconselho a comprar alguns, a dar uma lida. Agora, um livro que fala bastante sobre isso é E Se Você Fosse Uma Marca, de Aldous Vandersman. Dá uma lida nesse livro, procura, mesmo que você leia algumas partes, não consiga ler tudo, mas dá uma lida num resumo,
O ideal seria você ler o livro, tá? E não só esse, como vários outros. Porque, gente, você precisa pensar que você é uma marca. Você está vendendo um serviço seu. Então é importante, mesmo que não seja o seu escritório, né? Porque você não tem escritório, de repente você trabalha para alguém, mas você vai ter uma marca e você precisa ter uma marca bem solidificada, bem alicerçada, uma marca forte, para que outro escritório, se você sair desse escritório que você está, queira te contratar, faça questão de te contratar, né? Se é o seu propósito, ou não, se é o meu propósito, é ter o meu escritório. Então, principalmente, tá? Investe na sua marca, investe em conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. No final eu vou falar sobre a criação da sua identidade visual e depois a gente já vai para a prática juntando tudo isso de uma forma bem legal aqui para vocês, gente. Até!